Fala no nono, professor Gabriel aqui, beleza? Nessa semana 6, tá? Tem uma discussão muito importante, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse texto e nessa discussão para a gente entender e divulgar, tá? Utilizar a atividade física, o exercício físico a nosso favor, tranquilo? Eu destaquei algumas partes no texto e o tema é exercícios físicos na pandemia, tá bom? Mostra um texto que tem o seguinte título: sedentarismo causado pela Covid-19 pode vir a causar uma nova pandemia, alerta a OMS. OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde, tá? E de acordo com eles, 5 milhões de mortes, olha só, no destaque, poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa, tá? Então, além da pandemia que já temos uma pandemia que pode ser aumentada ainda mais, que é o sedentarismo, tranquilo? As estatísticas mostram que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes no mundo não praticam atividade física suficientes. Destaca que mulheres e meninas costumam fazer ainda menos exercícios do que os homens, tá? No momento em que as pessoas reduziram a prática de atividade física devido à pandemia, a OMS lançou um guia estimulando o comportamento contra esse sedentarismo, beleza? E de acordo com eles, todas as pessoas de todas as idades e habilidades, independente quais sejam, podem ser fisicamente ativas, informam neste documento. Então, continuando o texto, eles destacam que a prática de atividade física é fundamental para prevenir e ajudar a controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, tá? Além de outros benefícios como redução dos sintomas de depressão, ansiedade e declínio cognitivo, o aprimoramento da memória e o estímulo da saúde do cérebro. Estas doenças, como as doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, estão relacionadas às comorbidades que é tão faladas com relação à Covid-19. Então, pessoas que já têm essas doenças têm muito mais chances de se prejudicar caso venha adquirir Covid. E uma das formas de prevenção delas é o exercício físico, tá bom? E nesse texto não destacado aqui, ele fala que ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar. Pode ajudar a adicionar anos à vida e vida aos anos, tá? Você vive melhor, ponto. Só isso já basta. Tranquilo? Cada movimento conta, especialmente agora que administramos restrições de pandemia devido à Covid-19. Devemos todos nos mover todos os dias com segurança e criatividade. E, em destaque, se nós não nos mantivermos ativos, nós temos o risco de criar uma nova pandemia de problemas de saúde como resultado desse comportamento sedentário de agora. Tranquilo? Então, assim, quanto mais as pessoas estão paradas, sedentárias, mais lá no futuro vão ter problemas e isso vai gerar um problema mundial novamente. Tranquilo? Crash destaca ainda que qualquer tipo de atividade física, qualquer duração, pode trazer os benefícios para a saúde e bem-estar. Se você precisa passar muito tempo sentado, seja no trabalho ou na escola, você deve fazer mais atividade física para combater os efeitos prejudiciais do comportamento sedentário. E todos podem se beneficiar com o aumento da atividade física e a redução do sedentarismo, incluindo mulheres grávidas e pessoas que vivem com doenças crônicas ou com algum tipo de deficiência. Por isso, as diretrizes também incluem esse tipo de público, beleza? Toda essa história tem um objetivo de reduzir em 15% até 2030 o sedentarismo. Isso depende da compreensão de vocês e de vocês pegarem essa informação e jogarem para frente, tranquilo? Então, alguns tipos de atividade física, tranquilo? Está destacado aqui, olha, esportes e lazer, elas podem ser feitas por meios de esportes e em momentos de lazer, como a prática da dança, por exemplo, ou no bairro, com os amigos, jogando, brincando, se movimentando de uma forma mais livre, digamos assim, tá bom? Através do trabalho, dependendo do trabalho que você faça, você faz atividade física, você tem um esforço físico ali,
e ele coloca como exemplo as atividades domésticas cotidianas e como jardinagem e limpeza, também já conta como atividade física, tá? O transporte é outra forma de praticar atividade física, como as caminhadas e o uso de bicicleta para se locomover, tranquilo? Então, destaca-se essas três tipos de atividade física que você pode incluir no seu dia a dia sem atrapalhar a sua rotina, beleza? Vamos às recomendações para cada grupo. As crianças de 5 a 17 anos, crianças e adolescentes no caso, devem fazer pelo menos 60 minutos por dia de atividade física com intensidade moderada a vigorosa, principalmente aeróbica. A aeróbica inclui de baixa intensidade e um pouco mais de duração, por isso 60 minutos lá, tranquilo? Ou atividades aeróbicas intensas, assim como as atividades resistidas, de resistência, que fortalecem os músculos e ossos, pelo menos 3 dias por semana, deve fazer um pouquinho de força. A gente já chega lá, que eu vou te mostrar quais exercícios são esses. Adultos de 18 a 64 anos, que aí já serve para os pais e os familiares de vocês, ao longo da semana, pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa. Também é possível fazer uma combinação equivalente dos dois tipos, tá? Variar entre atividade moderada e atividade intensa, por exemplo. Um dia intenso, um dia moderado e por aí vai. Além disso, recomenda-se exercícios que fortaleçam a musculatura em pelo menos 2 dias na semana, ou mais, de preferência. Os idosos de 65 anos ou mais devem seguir a mesma recomendação de minutos de atividades físicas dos adultos e também fazer exercícios aeróbicos de 2 ou mais dias, né? Além disso, devem fazer atividades que estimulem o equilíbrio e o treinamento de força em intensidade moderada ou alta, em 3 ou mais dias. Então, eles precisam sempre fortalecer essas capacidades físicas, como equilíbrio e força, para poder manter a funcionalidade do corpo, beleza? Que fala lá, olha, aumentar a capacidade funcional e evitar as quedas, tá bem aqui no finalzinho. E para as mulheres grávidas, que devem fazer exercícios também, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada durante a semana, pode incorporar uma variedade de atividades aeróbicas de fortalecimento muscular e deve-se evitar exercícios com risco de queda, por exemplo, tá? Ou que pressione a barriga, por exemplo. Uma grávida não vai fazer um abdominal pesado, né? Não vai ficar em alguma posição que ela possa cair. Tem que ficar muito atento a isso, tranquilo? Ainda na apostila tem um link, tá? Sobre exercícios em casa. Esse link em destaque aqui. Como, de novo, novamente, todas as academias estão fechadas, a gente acaba utilizando a própria casa, o que a gente pode fazer. Eu deixei aqui separado para vocês, para a gente dar uma olhadinha. E aqui, olha, eu abri aquele link e esse daqui é o exercício que eles estão mostrando. Saltando então, tem um professor ali exemplificando uma pessoa que está começando a atividade física, tá, pessoal? Olha lá, treino Sejam funcional para bem-vindos, que iniciantes, vocês emagrecer, tenham aula de um ginástica bom divertimento em casa conosco em 7 treinando. minutos. São O vídeo 40 todo, segundos de tem 7 atividade, minutos 10 exercícios, somente, 7 minutos de que treino. já é bem alguma curto, coisa galera. que você pode Vamos fazer para trocar em iniciar. 3, Fora 2, isso, eu tenho um treino. valendo. Ele é um Agora, pouquinho ao maior, afastamento de um pouquinho perna, mais intenso e toda vez que também, afastar você a pode perna, fazer, faz um eu vou trabalho de deixar o link panturrilha também no para lugar. vocês no grupo. O Eric tranquilo? fazendo uma intensidade um Esse pouquinho vídeo tá menor, pronto já, a Marcela e quem ainda sempre não com aquela fez, empolgação. pode ir lá fazer. Então, isso é o principal que eu quero que vocês entendam, tranquilo? A gente, então, segue para as atividades que eu preciso que vocês respondam elas, certo? Para poder registrar aí um pouco do conhecimento de vocês. Após aproximadamente um ano de pandemia, o número de mortes por Covid-19 no mundo estava em torno de 2,7 milhões de pessoas, tá? Então, em um ano de pandemia, são 2,7 milhões. De acordo com o texto lá em cima, e alguns pontos que eu destaquei para vocês, a quantidade de mortes que poderiam ser evitadas por sedentarismo é maior ou menor do que essas mortes que aconteceram até agora, tá? Está escrito lá no começo do texto.
Podemos afirmar que o sedentarismo tira a vida como uma pandemia? E você deve justificar a sua resposta. Sim. Por que ela pode se justificar? Pelo grande impacto, né? Pela grande quantidade de doenças que o sedentarismo ajuda a causar. Tá? Então tem um espacinho aí no texto para vocês preencherem. Podem ser breves, bem sucintos, não precisa ficar enrolando não, tranquilo? Na número 2, nós temos uma lista com diversas doenças e você deve marcar com X aquelas que podem ser evitadas através de atividade física regular. Por exemplo, a Covid você não consegue evitar porque ela é um vírus, tá? Então você não vai evitar, você vai, com o sistema imunológico, com um corpo mais forte, você consegue minimizar os sintomas, mas você não vai acabar não pegando só porque você faz atividade física. As outras doenças que são metabólicas ou crônico-degenerativas, elas podem ser evitadas. Dentre elas estão a diabetes, a obesidade, o câncer, o infarto, tá? A depressão, a hipertensão, o controle do colesterol. Outras doenças, como o sarampo, a hepatite, a cachumba, a catapora, a doença de Chagas, elas são causadas por outros meios. Você adquire essas doenças, você pega um vírus, você pega uma bactéria, seja lá o que for, que interfere na sua saúde. Então, só marcar com X aí, eu dei essa daí de graça para vocês, se vocês estão me ouvindo. Na 3, você deve assinalar 1 para exercícios, esporte e lazer, 2 para transporte e locomoção e 3 para trabalho, tá bom? Então, ir à padaria a pé é um exercício de esporte e lazer, transporte e locomoção ou é trabalho? Lavar o carro é trabalho, transporte e locomoção ou exercício? Então é só analisar aí cada uma dessas atividades, tá? Lembrando que exercício físico, esporte e lazer são sistematizados, tirando o lazer. Então, quando eu faço uma caminhada no parque, eu vou à padaria a pé, já pode entrar, por exemplo, a padaria a pé, ela pode entrar como transporte e locomoção, porque é atividade física. A aula de HIIT Dance ou CrossFit, por exemplo, já é exercício físico, então se enquadra ali na número 1, tranquilo? Então passem essa discussão, cuidem das pessoas que estão em volta de vocês, porque essa doença está ficando cada vez mais próximas da gente. E pelo que eu conheço até agora, pessoas que tiveram essa doença e tinham um metabolismo, tinham um histórico de treinamento, que praticavam atividade física e exercícios físicos, sentiram muito ainda, porém de uma forma bem inferior do que outros relatos, tá? Não chegaram a ser hospitalizadas, então eu acredito fielmente que o exercício físico, a atividade física é uma das soluções para a gente conseguir minimizar o impacto disso nas pessoas, tá? Então, a atividade física não é brincadeira agora mais, não é só jogar bola, não é só jogar queimada. Você vai cuidar da sua saúde, isso está evidente, tá? Aqui mesmo, no projeto que eu trabalho, tem um professor de capoeira que teve essa doença, ele estava relatando agora de manhã, e ele é uma pessoa fisicamente ativa, uma pessoa forte, e ele sentiu muitos sintomas, porém, passou-se a equivalente a 10, 15 dias, ele já está bem melhor e não chegou a ser hospitalizado, conseguiu fazer o tratamento todo em casa. Então, assim, é uma questão de escolha também, beleza? Preenche tudo isso daqui pra gente, pode mandar lá no Google Sala de Aula que eu estou aguardando. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição. Beleza, meu nome? Abraço!